Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando mais um Política Cruzada e hoje a gente vai fazer uma conexão com Portugal. Nós vamos conversar com o secretário de Estado da Casa Civil do Governo de Minas, que está em Lisboa, participou esta semana, na semana que passou, do Fórum Econômico Internacional e ainda continua por lá, volta ao Brasil neste domingo. Uma agenda extensa de relacionamentos, de contatos internacionais também. Marcelo Aro está aqui conosco. Bom dia, secretário. Obrigado por falar aqui ao jornalismo da TV Paranaíba. Bom dia, Danilo. Uma alegria estar falando com vocês aí da TV Paranaíba. Alegria poder estar aqui também divulgando um pouco do trabalho que estamos fazendo à frente da Secretaria da Casa Civil de Minas Gerais. Secretário, essa pasta foi recém-criada na reforma administrativa do governo de Minas, aprovada em abril deste ano pela Assembleia Legislativa. Esta, salvo engano, é sua primeira viagem internacional à frente do cargo, não é isso? Na verdade, é a segunda, né? Segunda. A pasta, de fato, foi criada aí no final de abril, começo de maio, eu tomei posse, né, como secretário-chefe da Casa Civil. No dia posterior que eu tomei posse, eu já acompanhei o governador Romeu Zema em uma viagem que nós fizemos para Nova York, né, nos Estados Unidos, também fomos em Boston, depois retornamos ao Brasil e agora já na segunda viagem internacional, agora para Portugal, onde eu estive na Ilha da Madeira, né, em Funchal, e agora estou aqui em Lisboa falando diretamente com vocês. Pois é, secretário, vamos começar então falando de como que foi esse Fórum Econômico Internacional lá na Ilha da Madeira, sobretudo porque Minas Gerais tem uma conexão muito forte com Portugal no sentido das importações e exportações. A exportação do café, por exemplo, chegou em 2022 perto de 2 milhões de dólares que foram exportados de Minas para Portugal. O que o senhor pode trazer de novidades para a gente e de avançar diante daquela meta estabelecida pelo governador Romeu Zema, que quer atrair R$500 bilhão em atrativos econômicos aqui para o Estado? Danilo, olha só, para quem está nos assistindo possa entender qual que é o procedimento, qual que é o modus operandi deste governo Romeu Zema. O governador Romeu Zema acredita que a melhor política de desenvolvimento social é nós focarmos em desenvolvimento econômico. E por que isso? Que através do desenvolvimento econômico a gente gera emprego, a gente melhora a qualidade de vida das pessoas através da oportunidade do emprego. Então, nesses 4 anos e 6 meses que o governador Romeu Zema está à frente do governo do Estado, nós já atraímos para Minas Gerais um investimento da iniciativa privada de 315 bilhões de reais. Às vezes quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, não faz ideia do tamanho disso, né? 315 bilhões de reais. Mas para que você possa ter uma noção, né? Vamos comparar com a última gestão, aquela anterior do governador Romeu Zema. Nos 4 anos do antigo governo, eles atraíram para Minas Gerais 26 bilhões de reais da iniciativa privada. Só o governador Romeu Zema agora, com toda a sua equipe, já atraiu 315 bilhões, ou seja, mais de 10 vezes o valor que foi arrecadado na última gestão. E o que isso representa? Isso representou para Minas Gerais um emprego formal, um acréscimo de emprego formal no Estado de 688 mil novas vagas de emprego. Ou seja, mais de 500 mil de pessoas que estavam desempregadas passaram a ter emprego por causa desses investimentos privados. Então isso, de fato, muda a vida das pessoas, né? Se a gente falar aqui mais de maneira informal para que as pessoas possam entender, é a dona Maria que está ali desempregada, tem 5 filhos para criar, não tinha comida nem para levar para a casa dela, mas uma indústria, uma empresa foi para a cidade dela, criou a empresa ali e contratou a dona Maria para trabalhar. Agora ela tem o salário dela para comprar comida, para pagar as contas dela e desenvolver essa família socialmente e economicamente. Então, esse é o foco do governador. E dentre as atribuições da Casa Civil está o relacionamento internacional. Então, a Casa Civil que faz essa interlocução e representa Minas com o resto do mundo. Então, um dos nossos focos
é percorrer o mundo para falar de Minas Gerais. E foi isso que eu fiz aqui em Portugal, estou fazendo ainda, fiz em Funchal, na Ilha da Madeira, onde tivemos o Fórum Internacional Econômico, Fórum Econômico Internacional, onde tínhamos lá, além de gestores públicos, inúmeros empresários, investidores, e eu pude apresentar para eles Minas Gerais. Quem somos, as nossas características, as nossas riquezas, as nossas belezas, e pude mostrar para eles que Minas Gerais é um terreno fértil para aqueles que querem investir parte do seu capital, fora do país de origem deles. E fizemos isso, eu tenho certeza que através dessa parceria que foi aqui celebrada, através desse primeiro contato que aqui foi feito, diversos investimentos nós levaremos para Minas Gerais. Toda viagem que a gente faz, depois de alguns meses, a gente vê os frutos, onde nós recebemos empresários que vão investir dinheiro seu no território mineiro. E interessante que esse relacionamento que Minas tem com Portugal, no sentido das relações econômicas, ela ele não está só concentrado ali em Belo Horizonte, na região metropolitana de BH, não. Por exemplo, aqui na região do Triângulo Mineiro, a cidade de Uberaba exportou para Portugal em 2022 mais de 600 mil dólares. Patrocínio no Alto Paranaíba, mais de 200 mil dólares. Então, quer dizer, secretário, quando o desenvolvimento econômico está consolidado e bem estruturado, isso chega para todas as regiões de Minas, inclusive no interior, né? Claro, certamente, porque cada região de Minas tem uma potencialidade. Você tem uma região onde o café ele é mais viável, onde a produção de café ela é maior. Você tem lugares onde a produção de carne é maior e por aí vai, soja. Então, nós temos em Minas Gerais uma diversidade muito grande de produtos que são fabricados, que têm origem em Minas Gerais. E é importantíssimo essa exportação, porque exportando esses produtos, o dinheiro entra no nosso estado e também gera, movimenta a nossa economia. Então, como eu disse aqui, nós temos inúmeras oportunidades e não só de trazer para Portugal os nossos produtos, para a Europa como um todo os nossos produtos, como também levar o capital europeu, o dinheiro europeu que aqui está, para investir dinheiro no Brasil, gerar oportunidades no Brasil e no nosso estado de Minas Gerais. Secretário, para além das exportações, é importante preocupar-se também com as importações, aquilo que a gente traz de Portugal para cá. Por exemplo, o azeite de oliva, que é muito expressivo o nosso consumo aqui em Minas, no Brasil todo é claro, mas em Minas. E isso também foi alinhado com vocês aí nesse fórum? Claro, nós estamos aqui, Danilo, procurando fornecedores de um azeite que seja viável economicamente para o brasileiro. A gente sabe que com a subida do euro dificultou a importação do azeite para o nosso país e para o nosso estado, mas uma das nossas missões aqui tem sido conversar com diversos fornecedores do azeite extra virgem, do azeite que nós consumimos no Brasil e em Minas Gerais, mas num preço que seja adequado, num preço onde o cidadão tenha condições de adquirir. Então, por isso, nós estamos aqui em negociações, em tratativas, para conseguir um preço adequado, tendo em vista o aumento do euro nos últimos meses. Secretário, vamos aproveitar a sua presença então para falar de outros assuntos, porque a pasta civil, a Casa Civil, é também responsável por fazer o relacionamento institucional entre o governo de Minas e o governo federal. E a gente sabe que, pelo menos no ponto de vista das eleições, o presidente eleito e em exercício, o presidente Lula, se posicionou num cenário adverso do governador Romeu Zema. Isso é um dificultador para a Casa Civil se relacionar com o governo federal ou essas coisas já ficaram no passado e agora é a gestão que está sendo encaminhada? Olha, Danilo, aqui eu posso responder essa pergunta sua de maneira muito objetiva e sincera. Obviamente, nós temos uma ideologia, um posicionamento político completamente diverso daquele que hoje está à frente do governo federal. E isso ficou muito claro nas eleições, quando o nosso governador Romeu Zema teve um posicionamento contrário. E isso é uma realidade, nós divergimos ideologicamente.
Mas, para além disso, nós temos que criar um relacionamento institucional com o governo federal. E por que isso? Apesar de termos uma independência financeira, política, administrativa, como prevê a Constituição Federal, mas nós precisamos dialogar com a União porque sabemos que a maior parte do imposto que o cidadão paga fica na mão da União. Então, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam ter uma ideia, praticamente 70% do dinheiro que o cidadão paga de imposto fica na mão da União, 20% ali na mão do Estado e 10% na mão do município, mais ou menos. Então, nós sabemos que há uma concentração gigantesca de recursos na União e que nós precisamos de um bom diálogo com a União para trazer esse investimento de volta para o nosso Estado. E essa é uma das funções da Casa Civil. Eu tenho diariamente dialogado com o governo federal. Graças a Deus, temos boas amizades dentro do governo federal, pessoas que nós já tínhamos relacionamento de outros anos e de outras oportunidades e que hoje estão à frente do governo federal, alguns ministros que a gente tem contato e a gente vai fazer esse diálogo institucional. Então, começamos a conversa seguinte, olha, deixando de lado as diferenças ideológicas, nós temos mais de 20 milhões de pessoas em Minas Gerais e que precisam, obviamente, do suporte do governo federal e aqui estamos para pleitear esse suporte. E dar um exemplo, Danilo, de como essas conversas estão sendo produtivas. Nós tínhamos o problema do metrô na capital, que era um grande problema, né? Sempre foi um grande desafio que nós conseguimos resolver recentemente com o governo federal. Nós temos agora, por exemplo, a BR-381, que liga a capital até Governador Valadares e que conseguimos, através de muito esforço nosso, do governador Romeu Zema, destravar o processo no Tribunal de Contas da União. Nós teremos agora o edital da concessão, que vai ser lançado pela NTT em julho, e o leilão em novembro desse ano, onde nós vamos ali dar condições para que esse trecho seja completamente transformado e que não seja mais a rodovia da morte. Temos a BR-040, a 262, então os pleitos são muitos. Temos a barragem de Jequitaí, no norte de Minas, e que são necessários aportes da União. E nós estamos dialogando. Para que você tenha uma ideia, Danilo, tivemos na semana passada uma excelente reunião, eu tive, junto com o governador Romeu Zema, uma reunião com o ministro Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil do governo federal. Estivemos com a Miriam Belchior, que é a secretária executiva, e passamos para eles quais eram as nossas prioridades de investimento em Minas Gerais. Apresentamos uma lista com 13 prioridades para o estado de Minas Gerais. Eu tenho certeza que passo a passo nós vamos lograr êxito nesse nosso pleito. Agora, é com muito diálogo, com muito trabalho, é fazendo política do bem, uma política institucional, uma política democrática, uma política que respeita o divergente. No Brasil, infelizmente, a gente viveu um tempo onde a divergência não era respeitada, né? Então, se eu tenho uma opinião e você tem outra, a gente nem dialoga. Isso precisa acabar. Apesar das nossas divergências ideológicas, nós vivemos em sociedade, vivemos no mesmo estado, no mesmo país e precisamos convergir em algo. E, com certeza, temos coisas convergentes e são nessas coisas que nós estamos dialogando com o governo federal. Perfeito. O senhor comentou aí de um ponto bastante sensível, que é a questão das rodovias, as rodovias federais que cortam Minas Gerais. Recentemente, o governo do estado fez e claro, com a parceria com o governo federal, ainda na gestão passada, conseguiu fazer a concessão da BR-365 aqui na região do Triângulo, entre Uberlândia e Patrocínio, que fez parte desse pacote, primeiro pacote de concessões do governo de Minas com outros trechos de estradas estaduais. Só que ficou faltando, secretário, um pedacinho também muito importante entre Patrocínio e Patos de Minas para terminar de ligar essa importante região até o Alto Paranaíba e que não foi contemplado nesse primeiro pacote agora. O empresariado aqui do Triângulo Mineiro tem batido muito na tecla de que o governo estadual e o federal precisam também pensar nesse pedacinho que faltou de cerca de 70 quilômetros até Patos de Minas. Isso também está no radar de vocês aí, no sentido de dialogar com o governo federal para passar a responsabilidade da gestão desse trecho da 365 para o estado e aí o estado poder incluir em um outro pacote de concessões?
Danilo, sim, estamos conversando com o governo federal, sabemos da importância do restante desse trecho, sabemos da importância que isso tem para o desenvolvimento econômico da região e vamos, né, com toda certeza aí nos próximos meses de trabalho buscar uma solução para esse problema. Lembrando, Danilo, que nós temos a maior malha viária do país, né? Se nós hoje fôssemos gastar um dinheiro só para deixar as estradas de Minas Gerais transitáveis, boas, né? Fazer pequenos ali reformas nessas estradas, nada de novo, só reformar o que já tem, nós gastaríamos 14 bilhões de reais, Danilo, 14 bilhões de reais. Infelizmente, durante década, Minas Gerais ficou sem nenhum investimento nas estradas, né? E isso levou a um sucateamento das nossas estradas, a uma danificação das nossas estradas, e agora nós estamos correndo contra o tempo. O governador Romeu Zema tem feito o maior investimento da história em estrada, né? Nós estamos colocando aí 2 bilhões de reais por ano, dinheiro do governo do estado, para reformar as estradas. Mas nós sabemos que a demanda é muita. E o nosso trabalho, então, ele também tem que ser muito. Então, estamos sim dialogando com o governo federal, estamos mostrando este problema para o governo federal, né? Por exemplo, o governo federal tinha disponibilizado esse ano 1 bilhão e 600 milhões de reais para investimento nas nossas estradas. Só que até agora nós tivemos pouco desse investimento executado e nós já estamos aí passando, né, para a segunda metade, já passamos para a segunda metade do ano. Então é algo que nos preocupa. Então por isso a gente pede essa celeridade do governo federal. Mas obviamente esse trecho que você disse é uma prioridade nossa e nós queremos em breve também dar uma resposta em relação a isso. Secretário, o governo federal pretende gastar muita energia nas próximas semanas para aprovar a reforma tributária, aqueles 2 projetos de lei que compõem a reforma tributária que estão já em discussão no grupo de trabalho no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados. E um primeiro esforço do governo federal foi no sentido de tentar angariar apoio dos estados e depois das prefeituras de cidades maiores e mais representativas para tentar fazer com que a aprovação no Congresso seja mais tranquila. Eu vi que o deputado Reginaldo Lopes, que coordena esse grupo de trabalho e é aqui de Minas Gerais, esteve recentemente com o governador Romeu Zema apresentando essa proposta. Eu queria saber o seguinte: a Casa Civil já analisou essa proposta da reforma tributária que tramita no Congresso Nacional e qual é a posição que o governo de Minas tem sobre isso? Danilo, por enquanto, no que tange a reforma tributária, o que nós temos são discussões, né? Nós ainda não temos um texto apresentado, né, na Câmara dos Deputados, mas estamos dialogando, como você bem disse, o Reginaldo Lopes, deputado federal do PT, é um parceiro do governo do estado, tem dialogado conosco, tem conversado, e o governador Romeu Zema já colocou a sua posição favorável a uma reforma tributária no país. Quem é empresário aqui sabe do que eu estou falando. Ninguém aguenta mais gastar tanto tempo com os tributos, fazendo conta de tributos, né? No Brasil, a pessoa nem sabe quais são todos os tributos que ela tem que pagar, tamanha dificuldade, né, que a nossa política tributária foi construída ao longo dos anos. Então, o que nós queremos, e o governador Romeu Zema defende, é uma simplificação da questão tributária no nosso país, unificação de tributos, tudo isso a gente vê com muito bons olhos. Obviamente, nós temos que respeitar a independência financeira, política, administrativa de cada ente federativo. Então, a parte que preocupa o governador Romeu Zema ao governo do estado em relação à reforma tributária é na autonomia que os entes federativos terão a partir desse novo planejamento tributário. Nós não queremos que essa reforma tributária leve mais dinheiro para a União para que a gente ainda fique com mais pires na mão, dependentes da União, para que a gente faça as políticas públicas no nosso estado. Tenho certeza que os prefeitos também não querem ficar mais refém da União do que já estão, como eu disse aqui no começo, porque a maior parte do dinheiro fica na União, eles não querem aumentar isso. Então, a única parte da reforma tributária que nos preocupa é em relação a essa divisão e como que será feito esse repasse.
Esse repasse não pode ser discricionário, esse repasse não pode ser uma simples vontade do governo federal, tem que ser algo bem estabelecido e direcionado para os entes federativos. Então, respondendo de maneira objetiva, somos favoráveis à reforma tributária, desde que preserve a independência dos entes federativos. Perfeito. Secretário, eu sei que a Casa Civil não ficou com a responsabilidade direta de fazer o relacionamento com os deputados estaduais com a Assembleia Legislativa. Salvo engano, isso continua na pasta do governo, correto? Isso, Danilo, para entender, a Casa Civil ela tem inúmeras finalidades, né? A primeira finalidade é esse acompanhamento pessoal da agenda e dos assuntos inerentes à governadoria. Mas, para além disso, a Casa Civil hoje ela cuida de todo o relacionamento do governo do estado com Brasília, ou seja, ministérios, né, ministros, tudo que é governo federal é responsabilidade da Casa Civil, relacionamento com órgãos superiores, então STJ, STF, também quem faz é a Casa Civil. No estado de Minas Gerais, a relação com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado também é competência da Casa Civil. Toda a parte de relacionamento internacional, representação de Minas fora do estado, ou seja, com os demais entes federativos, demais estados e com os demais países, quem faz é a Casa Civil. Mesa de diálogo é uma competência nossa, captação de recursos é uma competência nossa, acordos privados, como o Acordo de Mariana, por exemplo, quem toca é a Casa Civil, também com auxílio da CEPLAG. Nós temos inúmeras atividades, uma que é muito grata para mim, que eu faço com muito gosto, que é uma atividade fim da Casa Civil, é cuidar da pessoa com deficiência. Então, todos os assuntos referentes a pessoas com doenças raras, comunidade surda, pessoa com deficiência também é uma atribuição da Casa Civil, entre tantas outras coisas. Ou seja, poderíamos aqui talvez ficar um dia para eu explicar e falar todas as atribuições da nossa pasta. Não, perfeito. Eu queria mesmo me certificar sobre isso, porque o relacionamento com os deputados ainda permanece na Secretaria de Governo, porém, claro que você, o secretário da Casa Civil, como integrante do governo, também deve participar e deve pelo menos conhecer o que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Eu te digo isso porque eu sei que o governador Romeu Zema pediu o desarquivamento da proposta do projeto de lei que autoriza o governo do estado a firmar o regime de recuperação fiscal da União, que também tem um relacionamento com Brasília. E na semana que passou, a Assembleia Legislativa já deu o primeiro passo disso, que é no sentido de autorizar a celebrar alguns aditivos contratuais entre o governo de Minas e a União. Quero saber, secretário, dessa vez o senhor acredita que o projeto vai ser aprovado, ele que havia sido arquivado no passado pela Assembleia Legislativa? Danilo, é público e notório a dificuldade que o governador Romeu Zema tinha no primeiro mandato com a Assembleia Legislativa, né? Isso foi divulgado em toda a imprensa e quem é do meio político sabe o quanto essa relação entre o Executivo e o Legislativo era conflituosa. Mas nesse segundo mandato, a situação é outra. O presidente da Assembleia, que é o Tadeu Martins, é um excelente deputado, é um deputado onde o governo do estado tem uma excelente interlocução, né? E a gente tem conversado muito com o presidente da Assembleia e mostrado para ele a importância dessas pautas que levamos para a Assembleia Legislativa. Recentemente, como você bem disse, foi desarquivado o regime de recuperação fiscal e agora está sendo tratado com cada deputado. O desafio do governo estadual agora é sentar com cada deputado estadual, seja da situação, seja da oposição, e mostrar para eles a importância desse projeto para a vida financeira do nosso estado. Hoje, Minas Gerais deve para a União, Danilo, 140 bilhões de reais. Dessa dívida, sabe quanto que o governador Romeu Zema atraiu dessa dívida, fez dessa dívida desde quando ele virou governador? Zero. Nada dessa dívida é culpa do governador Romeu Zema. Infelizmente, é uma dívida que nós herdamos de outras gestões e que precisa ser paga. Dívida precisa ser paga. Então, o que nós precisamos fazer é mostrar isso para a Assembleia, mostrar que existe uma dívida gigantesca e que nós não conseguimos pagar isso, a não ser que a gente negocie com a União essa dívida. E como que chama essa negociação da dívida com a União?
regime de recuperação fiscal. É o local apropriado, é o regime próprio para a gente falar assim para a União: União, nós te devemos, nós não temos condição de te pagar isso de maneira imediata, então nós vamos parcelar isso. E olha, dentro do nosso orçamento, nós temos disponibilidade de pagar parte da nossa receita para vocês, porque nós vamos cortar os gastos daquilo que é supérfluo, daquilo que não é importante. Para quem está nos assistindo agora possa entender de maneira muito clara, é o seguinte: imagina você que recebe R$3.000 por mês de salário e durante anos você gastava R$4.000 todo mês. Todo mês você ia lá e fazia um empréstimo de R$1.000 no banco ou pegava R$1.000 com seu vizinho, você foi fazendo dívidas. Chegou no momento que essa dívida se tornou impagável. Você não tem condição de da noite para o dia ir lá e acabar com essa dívida. Então o que você faz? Você vai parcelar. Você vira para o seu credor, você vira para o banco, para a pessoa que você está devendo e vai falar o seguinte: olha, eu recebo só R$3.000 por mês. Eu fiz as contas aqui, eu vou gastar por mês com as questões básicas da minha casa R$2.500. E R$500 eu vou reservar para pagar a dívida com você. Eu prometo que durante esse tempo eu não vou viajar para o exterior, eu prometo que durante esse tempo eu não vou em festa final de semana, eu não vou gastar com nada que é supérfluo, eu vou gastar só com o essencial. E é isso que nós estamos falando para a União. Não dá para a gente cortar gasto essencial, né? Não dá para a gente deixar de pagar professor, policial, despesas básicas do Estado, assim como o cidadão não consegue deixar de pagar a conta de água, a conta de luz, né, a comida que ele compra para sobreviver, porque isso ele precisa para sobreviver. E é isso que o regime de recuperação fiscal faz. Ele paga aquilo que é essencial do Estado e o restante ele vai quitando a dívida que tem com a União. E é isso que nós temos que fazer, é sentar com cada um dos parlamentares da Assembleia Legislativa, explicar para eles esse contexto e pedir para eles o apoio. Secretário, alguns pontos eram muito sensíveis para os deputados estaduais no mandato anterior, a respeito do regime de recuperação fiscal. Por exemplo, a questão da venda de algumas estatais, CEMIG, CODEMIG e Copasa. Parte disso já foi até dialogado, resolvido e tudo mais, porque partia de uma exigência do governo federal para aderir ao regime de recuperação fiscal. A minha pergunta é: já tem aí a seu conhecimento algum ponto ainda considerado sensível para a aprovação do regime na Assembleia que pode ser objeto de diálogo, de negociação com o governo federal no sentido de flexibilizar a exigência? Olha, são duas conversas distintas, né? A primeira é uma conversa que nós estamos travando com a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, né? E quem está capitaneando toda essa conversa é o nosso secretário de Fazenda, que é o Gustavo, e tem feito isso de maneira sublime, com excelência, e tem avançado muito. Nós já conseguimos chegar em boa parte do entendimento com o STN em relação ao regime de recuperação fiscal. E o que o plano fala? Você tem que dar uma entrada, e na verdade essa entrada nós temos que balizar algo que seja rentável para o Estado, ou seja, uma entrada que justifique as parcelas vindouras. E para isso nós temos sim que vender alguns ativos do Estado para que isso se torne possível. E também, junto à Assembleia, nós vamos negociar isso. Como você bem disse, nós temos aí algumas estatais, como Copasa, CEMIG, CODEMIG, que a intenção nossa é estar privatizando elas, é estar vendendo elas e usar parte desse recurso para aderir ao regime de recuperação fiscal. Mas nós sabemos, como você diz, né, qual o ponto sensível, isso vai ser construído ao longo do caminho. Nós enviamos para a Assembleia aquilo que a gente acha que é o melhor, aquilo que diante o nosso crivo, o nosso olhar, é o melhor para o Estado de Minas Gerais. E a partir de agora os deputados colocarão as ponderações deles. Estamos abertos para dialogar. Nós sabemos que numa democracia você só constrói entendimentos com diálogo, com o exercício democrático da conversa, do entendimento, e nós receberemos as críticas, as ponderações e tentaremos ajustar para que chegamos num texto que seja consenso entre executivo e legislativo. Esse debate tem que ser feito na Assembleia e nós percorreremos todas as instâncias dentro do Legislativo Mineiro. Certamente o plano
de recuperação fiscal passará pelas comissões e ali nós vamos ter tempo para o debate, depois ela irá para plenário. Então, durante todo esse processo, muito diálogo será estabelecido e as críticas são muito bem-vindas, né, quando elas são para melhorar, e estamos abertos a isso. Tá certo. Marcelo Aro é o secretário de Estado da Casa Civil do governo de Minas Gerais, falando conosco direto de Lisboa, onde participou nesta semana que passou do Fórum Econômico Internacional em Portugal. Secretário, muito obrigado pela sua disposição em falar aqui ao público do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba. Eu desejo ao senhor uma boa viagem de volta a Minas e que traga sempre boas notícias para nós, para o nosso estado, viu? Danilo, eu que agradeço aí o carinho, o espaço que vocês, né, nos concederam aí para divulgar as nossas atividades à frente do governo do estado, né, na Casa Civil, e quero convidar a todos a acompanharem um pouco do trabalho nosso, tanto do governador Romeu Zema. Ele tem divulgado todas as iniciativas através das redes sociais dele, né, que é @Romeu Zema. Eu também tenho divulgado, @Marcelo Aro. Fica o meu convite para continuarmos esse debate. Estamos abertos a receber sugestões de todos os mineiros, né? Esse é um governo que acredita no diálogo e acredita na gestão como forma de melhorar a qualidade de vida de cada cidadão do nosso estado. Então, muito obrigado e até a próxima. Até. Você de casa não saia daí, o Política Cruzada faz um pequeno intervalo comercial e volta já já. Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e foi realizada na última quarta-feira aqui em Uberlândia, no auditório da Prefeitura, um seminário de gestão pública tributária para os entes públicos. Mais de 80 prefeituras foram convidadas a participar. Parcerias tecnológicas e boas práticas de gestão tributária. Temas abordados durante o primeiro seminário de gestão tributária para os 83 municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado. Encontro promovido pela Receita Federal do Brasil em Uberlândia, com as administrações municipais, com um objetivo importante para a instituição. O objetivo aqui é estreitar os laços, alinhar parcerias para que a gente possa aumentar e prestar um serviço de excelência para a comunidade de todo o estado e agora especificamente aqui dessa região. Esta é uma oportunidade para que os gestores públicos da região conheçam mais sobre o atendimento e serviços prestados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Representantes de municípios com poucos habitantes reconhecem a importância do encontro. O que o mais município hoje está precisando é receita. E ultimamente a gente vem caindo muito a receita, principalmente os municípios pequenos, do ICMS. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que procurar, né? Isso para ter um novo horizonte, você enxergar o que está acontecendo no estado, no próprio Brasil, né? Para fazer o quê? Você atrair empresas, atrair mercado, para trazer receita para o nosso município. Outro assunto discutido durante o seminário de gestão tributária da Receita Federal é a elaboração e execução de projetos voltados ao desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios. A iniciativa está alinhada com o posicionamento estratégico da Receita Federal do Brasil, ouvir as demandas e interesses dos gestores públicos. Às vezes a gente apreende mercadorias que devem ser destruídas, né? Por exemplo, cigarro, né? O cigarro não tem como você destinar o cigarro. Então, uma parceria, né, que está sendo desenvolvida através com as universidades, a gente vem reaproveitando, né? Esses reaproveitamentos, por exemplo, a gente tinha cachaça, bebidas alcoólicas apreendidas, né, que antes eram destruídas, agora por meio dessas parcerias é transformado em álcool em gel, né? O cigarro, né, depois de descaracterizado, depois de desfeito aquele cigarro, aquela parte do fumo misturado aí com esterco, né, ele é transformado em adubo e doado para pequenos produtores rurais. Os municípios que participaram receberam informações sobre os seguintes temas: nota fiscal de serviços eletrônica,
convênios do Imposto Territorial Rural e destinação do imposto de renda para os fundos municipais. A nota fiscal de serviço eletrônico agora é uma plataforma nacional, uma plataforma inclusive grátis para muitos municípios, que inclusive assim, para que principalmente ali o MEI, né, aquelas pessoas que têm ali que é o microempreendedor individual, ele pode emitir tudo sem custo nenhum, né? Então é algo desenvolvido pelo governo federal, né, em parceria agora fornecendo isso aos municípios para que esses municípios possam realmente fazer a adesão. Muito bem, para falar deste e de outros assuntos envolvendo a Receita Federal, eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada agora o delegado da Receita Federal de Uberlândia, Luiz Cláudio, está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, Luiz. Um bom dia para você. Bom dia, Danilo. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes aí do seu programa. Prazer tê-lo conosco mais uma vez, Luiz. A gente viu aí na reportagem, foi um seminário bastante prestigiado, muitos municípios estiveram presentes e eu queria saber, essa iniciativa surgiu da Receita Federal, a proposta é levar informação sobre arrecadação tributária para essas pessoas que trabalham no dia a dia da vida da população. Qual foi a ideia disso? Sim, o propósito desse evento é aproximar a Receita Federal dos municípios, né? Das prefeituras, e uma iniciativa que está culminando com uma nova Receita Federal, posso assim dizer, uma nova diretriz estratégica institucional em que a nossa instituição ela se coloca mais próxima, né, do contribuinte, mais próxima da sociedade. Então, nessa perspectiva, a nossa atual gestão da superintendência, que abrange Minas Gerais, passou, né, para que todos os dirigentes de unidades, e aqui em Uberlândia, né, a nossa regional ela atinge todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né, então 83 municípios ao todo. Nós, seguindo essa diretriz, nós fizemos esse seminário, que inclusive a primeira edição dele já aconteceu em Montes Claros em maio, também foi um sucesso, e repetimos aqui em Uberlândia e vai correr em outras unidades aqui de Minas Gerais. A ideia então é essa, aproximar cada vez mais dos municípios, em busca de parcerias, mostrar o que a Receita tem também para contribuir nessa gestão, né, da sociedade como um todo. Luiz, engraçado que quando eu te recebi aqui, logo quando você assumiu a delegacia da Receita em Uberlândia, uma das coisas com as quais a gente conversou bastante foi isso. Existe a impressão na sociedade de que a Receita Federal é o leão com a boca aberta que só vem para poder abocanhar parte do seu salário, do seu dinheiro e tudo mais, mas também tem um propósito social que é importante a sociedade conhecer e que a Receita faz, né? E eu acho que isso vocês têm começado a fazer de uma forma mais precisa aqui na delegacia de Uberlândia, por exemplo. De uma maneira mais intensa, não só aqui em Uberlândia, mas em toda Minas Gerais, de uma maneira com maior destaque, mas no Brasil também, essa tem sido uma diretriz, né? Uma nova diretriz institucional. Então, nesse evento em específico que fizemos, no seminário, tratamos de assuntos que têm essa vertente. A gente falou no evento, falamos sobre possibilidades de parcerias com os municípios, estabelecimento de convênios, né? Por exemplo, convênio de nota fiscal de serviço eletrônico, que é de interesse das administrações tributárias, né? Sejam municipais, da administração tributária também federal. Falamos do convênio ITR. O ITR, constitucionalmente, ele garante aos municípios, em que pese ser um tributo federal, 50% da arrecadação dele, constitucionalmente, vai para os municípios. Se os municípios firmarem um convênio em que ele assume a fiscalização desse tributo, os outros 50% também é passado para o município. E nesse seminário, nós intensificamos essa mensagem para que mais municípios da nossa região, que já é bem contemplada em termos de convênio, mas ainda faltam municípios para serem conveniados. Então, a gente tratou também dessa possibilidade que, inclusive, favorece, né, a arrecadação municipal. Falamos também do trabalho que a gente faz
com mercadorias apreendidas, né? As pessoas às vezes não conhecem, né? ou tem só aquela imagem negativa, né, do trabalho que é feito pela Receita Federal nesse tema. Mas a gente mostrou um outro lado do que a gente tem feito, por exemplo, transformações de TV Box em mini computadores que são distribuídos para as escolas, transformação de cigarro em adubo orgânico, enfim, mostramos isso. Um outro tema que também foi tratado desse seminário, que é muito interessante para toda a sociedade, para o município, foi a destinação do imposto de renda para os fundos municipais, do direito da criança e adolescente e do direito dos idosos. E isso, daqui a pouco a gente vai falar do imposto de renda, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Luiz, eu queria também aproveitar, porque esse negócio do ITR é muito interessante, uai. O ITR é o Imposto Territorial Rural, paga quem tem propriedade rural, certo? Então, se o município fizer convênio com a Receita Federal e assumir a fiscalização, ele pode ficar com 100% do tributo? Sim, fica com 100% do tributo. Das áreas rurais, né, nas áreas rurais região do município. Do município dele, né? Exatamente. E então a gente falando aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, tem município aqui que a extensão rural é gigante, então ele tem uma capacidade de arrecadação, de melhorar a sua arrecadação e aí investir em projetos, políticas públicas bastante intensa, né? Exatamente. Nesse seminário nós tivemos inclusive o depoimento, né, de um município da nossa região, o município de Paracatu, que tem feito um trabalho de gestão, no caso do ITR, né, diferenciado e tem revertido em melhoria na arrecadação deste tributo, né, que então está sendo revertido em favor do município. E essa mensagem, né, no seminário era justamente para isso, para mostrar para os outros gestores públicos municipais do que é possível ser feito. Agora, eu vejo que a Receita Federal também tem parceria com diversos municípios no que diz respeito ao atendimento ao cidadão, não é? Tem uma plataforma de atendimento ao cidadão. Como é que funciona isso? Isso. Esse é um outro tema, uma outra possibilidade também, até que essa no seminário a gente não abordou tanto, mas nós estamos com uma iniciativa chamada Projeto Cidadania em Movimento. Sim. E nesse Projeto Cidadania em Movimento nós estamos correndo, os gestores, né, da Receita aqui em Minas estão indo em cada município, falar diretamente com o prefeito e o seu secretariado. E um dos tópicos que nós estamos conversando é justamente disso que você está falando, do PAV, Ponto de Atendimento Virtual. Isso. Esse ponto de atendimento virtual foi um projeto que foi criado já tem quase 2 anos dentro da casa, né? E de virtual, na verdade, não tem nada. É um atendimento que é feito presencial. É um acordo de cooperação que a gente firma com o município e o município ele coloca um servidor para recepcionar demandas da Receita Federal, demandas, né, que seriam encaminhadas numa unidade de atendimento da Receita, é possível ser feito lá no município. Então, aqui em Uberlândia nós temos uma unidade da Receita, tudo bem, Uberaba temos, Araxá, enfim, mas se a gente pensar em unidades, em cidades que nós temos aqui da nossa região, que distam 300 a 400 quilômetros de uma unidade mais próxima da Receita, a implantação do PAV foi decisiva para que aquela pessoa não tenha mais que se deslocar. Se ela tivesse a necessidade de ter um atendimento, ela não precisa mais sair da cidade para ter um atendimento. Pode ir no PAV do município. Eu mesmo visitei uma cidade que é da nossa área de circunscrição, chamada Uruana de Minas, também está bastante longe aqui de Patos de Minas, que seria a unidade mais próxima, e tem o PAV lá. Então, o munícipe, né, o cidadão, tem essa possibilidade de assim, eu estou com um problema de CPF, resolvo lá. Isso é muito bom, porque imagine só pegar 200, 300 quilômetros para resolver um problema no CPF. Não que não seja importante, é claro que para o cidadão é muito importante, mas é dispendioso, tem custo, tem tempo envolvido nisso, né? Luiz, terminou no dia 30 ou 31? 31 de maio, às 23h59, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Como é que foi o balanço aqui das entregas em Uberlândia? Foi bastante positivo. A gente tinha uma expectativa, que a gente trabalha
com um número de quantidade de declarações, né? A gente faz uma projeção e para esse ano nós tínhamos aí projetado aqui na nossa área de circunscrição 537 mil declarações, aí a gente traz um número só do que a gente chama de declarações originais, né? Então é aquela que a pessoa faz pela primeira vez sem retificar ela e durante esse prazo de entrega a pessoa ainda pode fazer retificar. Aliás, ele pode retificar a qualquer momento, né? Mas a gente faz assim, a nossa estatística é com base nesse número, né, de declarações originais. Então nós tínhamos uma expectativa de 537 mil declarações e recebemos um pouco mais de 578 mil declarações. Tá? Então, assim, em termos dessa meta, ela foi alcançada. Eu acho que assim, a gente tem alguns pontos que evidenciam assim, por que a gente atingiu, né, e atingiu até com certa facilidade, né, essa meta. Um deles, eu acho que é o trabalho de vocês, hein, da imprensa, que fizeram uma cobertura durante esse período aqui na região, em Minas, em todo o país, né? Sempre vocês fazem uma cobertura jornalística muito intensa nesse período e a gente só tem a agradecer por isso. Um outro aspecto também, esse ano teve algumas facilidades a mais, né? Então teve a declaração pré-preenchida, facilitou bastante. Ela veio com mais facilidades ainda, né? Então isso aí tornou mais fácil, né? E um outro ponto era de quem quem tinha por exemplo, a restituição, né, para receber, se ele optasse por recebê-la indicando lá a chave Pix, ele também teria uma prioridade no recebimento. Né? Então isso talvez tenha sido também um atrativo. para as pessoas, né, fazerem a sua declaração. Então, hoje, nós superamos as expectativas, mas ainda tem declaração em atraso que as pessoas não entregaram. Como é que a Receita faz essa avaliação? Existe aí na verdade, sim. Uma expectativa. Isso daí é uma expectativa e a gente sabe que tem ainda na quantidade ainda de contribuintes, a gente sabe que tem contribuintes que deveriam ter feito dentro do prazo e que não fizeram. E aí, esses que não fizeram dentro do prazo, feito, né, a declaração depois do dia 31 de maio, aí vai incorrer numa multa, né, por atraso de entrega da declaração, que é uma penalização por ter deixado de cumprir essa obrigação acessória dentro do prazo que havia sido estipulado. Luiz, você comentou sobre a declaração retificadora. Se eu já entreguei a minha dentro do prazo, bonitinho, e agora eu percebi que tinha uma coisa errada, ou eu vi uma inconsistência lá no site da Receita Federal, nossa, minha declaração não foi processada, então eu quero fazer a retificadora. Eu pago multa se eu fizer? Não, se você entregou a declaração dentro do prazo, você pode retificá-la a qualquer momento. E se a minha retificadora, minha retificação, ela alterar o cálculo do imposto? O programa vai reajustar. Se você tinha receber e teve que pagar, você vai ter que pagar, né, toda a diferença. Ou vice-versa. Ele vai fazer todo o recálculo da situação. O programa faz tudo isso automático. Tá? Agora, quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda, eu tenho a opção de fazer o modelo simplificado ou o modelo completo. O modelo simplificado, a Receita Federal aplica um desconto de 25%, né, sobre a base de cálculo do imposto. No modelo completo, o desconto é feito conforme as deduções. Por exemplo, despesa de educação, de saúde e tudo mais. Nesse caso, Luiz, se eu fizer a retificadora, eu também altero a questão do modelo de tributação ou não posso? O modelo que você optou, esse você não pode alterar. Então, a partir do momento finalizou aquele prazo de entrega, e também você já não pode alterar mais modelo. Era simplificado, tem que permanecer simplificado. Ou era por deduções legais, que é o modelo completo, você tem que permanecer no completo. Porque aí é importante o contribuinte ficar atento, porque, por exemplo, se esqueceu de lançar aquela nota do dentista, do siso que arrancou lá no começo do ano, depois não vai poder, até pode colocá-la, mas não vai poder abatê-la. Não vai servir para bater, porque se você optar
pela simplificada, depois não vai servir para nada, né? Tem que ficar atento. O ideal é fazer tudo com correção durante o período da entrega, bonitinho, porque o período é longo, agora está maior ainda, né, o período de entrega, então, para não ter esse tipo de problema, né, Luiz? Esse ano o período foi até 31, né, de maio, o ano passado também tinha sido até 31 de maio, historicamente sempre terminava dia 30 de abril, né? Então, por conta aí desse período da pandemia, houve a prorrogação. Esse ano o governo ainda achou por bem ainda manter o prazo do dia 31/5. Não sei te falar se isso daí vai continuar, né? Mas o ideal realmente é isso que você disse, né? É fazer já a sua declaração dentro do modelo que seja o correto. E o programa, inclusive, ele indica, né? À medida dos dados que você vai preenchendo, ele já sugere qual que é o modelo que é mais benéfico para você. Seja porque você vai pagar menos ou porque você vai poder restituir mais. Restituir mais. E esse ano também teve o fator da declaração do modelo pré-preenchido, que houve ali, para quem queria fazer a entrega no início, talvez não tivessem ainda os dados processados, por conta do prazo do processamento da DIRF, né? Isso. Então, acabou, talvez o governo vai ter que fazer um ajuste de datas mesmo, para poder dar tempo da informação chegar para a Receita. Nesse caso, nesse ano, a gente começou o período de entrega, foi no dia 15 de março. Isso. Foi justamente por conta disso, para dar esse prazo aí de processamento das informações que chegavam, para que aí as pessoas já pudessem usar já de início, né, a pré-preenchida. Só para o nosso telespectador entender aqui, gente, a DIRF é a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, que é uma obrigação das empresas informar para a Receita aquilo que ela pagou e reteve do funcionário durante o ano todo. Então, reteve do salário aquele X referente ao imposto de renda, a Receita precisa dessa informação e aí isso é enviado para a declaração pré-preenchida depois, que vai servir para adiantar a sua da pessoa física. Luiz Cláudio Martins é o delegado da Receita Federal de Uberlândia. Luiz, nosso tempo está acabando, mas só para a gente fazer um fecho aqui sobre o imposto de renda, para quem tem dúvida, quer saber se a declaração foi processada, se caiu em malha, se precisa apresentar algum documento ou fazer alguma retificadora, qual é o caminho? Alguns caminhos. O site da Receita, né, o portal ECAC, Meu Imposto de Renda, né, que eu acho que é onde a pessoa entra no portal ECAC e depois tem a funcionalidade Meu Imposto de Renda. E pelo aplicativo, né, pode baixar um aplicativo em lojas aí que você obtém esses aplicativos, baixa o programa Meu Imposto de Renda e lá também você consegue acompanhar toda a sua vida em termos de imposto de renda por esse aplicativo hoje. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seminário da última quarta-feira. Continue aproximando a Receita Federal da sociedade e das instituições, que esse é um papel muito importante de vocês também, tá bom, Luiz? Agradeço, Danilo, agradeço a emissora de vocês por todo esse apoio que vocês têm dado aí também pra gente. Obrigado. Até a volta. Agora é hora de saber o que foi destaque no noticiário político nacional. Está chegando ele, Victor Fernandes. É você, Victor. Bom dia. Bom dia, Danilo. Pois é, a notícia que sacudiu o mundo político nesta semana foi a exoneração do secretário de governo, Igor Eto. Isso provocou um verdadeiro rebuliço na política mineira e beneficiou, inclusive, a bancada de Uberlândia na LMG. Vamos entender, então. O secretário Igor Eto estava sendo pressionado por não conseguir fazer o regime de recuperação fiscal caminhar no plenário da Assembleia. Apesar da melhora na relação com a Assembleia, muito por parte da eleição do novo presidente Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, os deputados estaduais ainda atrasavam a votação de matérias importantes. Nos bastidores, também é ventilado que o secretário de governo começou a sofrer pressões depois que passou despercebido pelo governo Zema a recomposição do IPVA para locadoras de veículos, medida articulada pela Assembleia. Fato é que a exoneração aconteceu em poucas horas, depois que o secretário foi sondado se aceitaria assumir algum outro cargo no governo. Para o lugar dele, vai Gustavo Valadares, então líder do governo Zema na LMG. Isso significa que Uberlândia passa a contar com mais um deputado estadual. É o ex-secretário de Meio Ambiente do município, João Júnior. Ele teve 21.915 votos nas eleições de 2022 e assume a cadeira do PMN na Assembleia. Será o 5º deputado de Uberlândia nesta legislatura. Um importante nome da política morreu na última semana. O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, padeceu em Belo Horizonte
depois de alguns dias internado. Paulinelli foi um dos responsáveis pela criação da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e foi indicado ao Nobel da Paz. O prefeito Adelmo Leão lamentou a morte nas redes sociais. Um grande brasileiro que revolucionou o agronegócio do nosso país. Inclusive implantou aqui a agricultura tropical. Portanto, é um dia muito triste perder um grande homem como esse. Eu não tenho palavras para dizer mais nada. Outro assunto que mobilizou as atenções políticas foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. Por 5-2, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ex-presidente está inelegível por 8 anos. A Corte Eleitoral acatou a ação apresentada pelo PDT contra uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro criticou o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e a atuação do STF e do TSE. O ex-presidente está impedido de concorrer nas próximas 3 disputas eleitorais, 2024, 2026 e 2028. O TSE, eles me aniquilaram politicamente, que eu estou com 68 anos de idade. A acusação que tinha contra mim na inicial era a reunião com embaixadores e, segundo o TSE, divulgar fake news, não é isso? Fake news, se é fake news, é o que está dentro do inquérito. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Muito obrigado, Victor. E muito obrigado também a você de casa que esteve conosco aqui neste domingo. Eu lembro que a íntegra deste programa está disponível no Paranaíba Play, é o app do Grupo Paranaíba que você pode baixar de graça na loja do seu celular. Uma boa semana para você, um bom domingo e, claro, até domingo que vem.